Comecemos por analisar então o capítulo 11. E posso já dizer-vos que neste capítulo vai ser contada a história de como o povo de Lisboa foi ajudar Dom João, o mestre Davis, quando soube que a sua vida corria perigo. Assim que o povo português começou a ouvir pelas ruas de Lisboa que o mestre corria perigo e que a sua vida corria perigo, logo se prontificaram para agarrarem armas, para sair de suas casas, para irem defender o seu mestre, para irem defender aquela figura que eles pretendiam que se tornasse rei de Portugal. Suspeitava-se que Dom João estava no passo em que estavam a rainha Dona Leonor Teles e o seu amante, o Conde Andeiro, e suspeitavam que queriam matar o mestre. No entanto, quando lá chegam, verificam que o mestre está vivo e verificam que o Conde Andeiro tinha sido morto. Desse acontecimento resultaram imensas manifestações de alegria coletiva. O povo português ficou contentíssimo, ficou mesmo muito, muito grato e muito feliz por o mestre estar vivo. Passemos agora à análise do capítulo em si, para que vocês compreendam que a língua, apesar de ser diferente da nossa, é uma língua que também é perceptível. Do alvoroço que foi na cidade, cuidando que matavam o mestre, e como lá foi Álvaro Pais e muita gente com ele. O pajem do mestre que estava à porta, como lhe disseram que fosse pela vila, segundo já era percebido, ou seja, segundo já estava combinado, começou a ir rijamente, começou a ir depressa, a galope em cima do cavalo em que estava, dizendo altas vozes, bradando, gritando pela rua: matam o mestre, matam o mestre, matam o mestre nos passos da rainha, acorra ao mestre que matam, vamos socorrê-lo. E assim chegou à casa de Álvaro Pais, que era dali grande espaço, portanto era longe. Agentes que isto ouviam, as pessoas que ouviam, saíam à rua ver que coisa era. E começando a falar uns com os outros, alvoroçavam-se nas vontades, quer dizer que ficavam excitados, que ficavam com vontade de ajudar, e começavam de tomar armas cada um como melhor e mais depressa podiam. Azinha, depressa, se lembrarem do alto da barca do inferno. Álvaro Paz, que estava preparado e armado com uma coifa na cabeça, coifa é uma parte da armadura que cobria a cabeça, segundo a usança daquele tempo, segundo se usava naquele tempo, cavalgou logo à pressa em cima de um cavalo que anos havia que não cavalgara. Ele estava em cima de um cavalo que já não cavalgava há muito tempo. E todos os seus aliados com ele, brandando quaisquer que achava, dizendo: acorramos ao mestre, amigos, acorramos ao mestre, cá filho é del rei Dom Pedro. Vamos socorrer o Dom João, vamos socorrer o mestre, porque ele é filho de Dom Pedro. E assim brandavam ele e o pajem indo pela rua, soaram as vozes do arruído pela cidade, ouvindo todos brandar que matavam o mestre. E assim como viúva que rei não tinha, e como se lhe este ficara logo de marido, se moveram todos com mão armada, correndo à pressa para onde diziam que isto se fazia, por lhe darem vida e escusar a morte. Portanto, eles queriam mesmo socorrer o mestre. Álvaro Pais não parava de ir para lá, bradando a todos: acorramos ao mestre, amigos, acorramos ao mestre, que matam sem porquê, estão a querer matá-lo sem uma razão. A gente começou de se juntar a ele e era tanta que era estranha coisa de ver. Ao analisarmos o início deste parágrafo, e era tanta que era estranha coisa de ver, demonstra mesmo esta força que os portugueses tinham. Eram tantos, a vontade de ajudar era tanta que era surreal, era uma coisa linda de se ver. Não cabiam pelas ruas principais e atravessavam lugares escusos. Escusos significa escondidos, desejando cada um de ser o primeiro, e perguntando uns aos outros quem matava o mestre, não minguava quem responder que o matava o conde João Fernandes pelo mandado da rainha. Toda a gente achava que quem ia matar o mestre era o conde Andeiro, o conde Dom João Fernandes, porque a rainha tinha mandado. E por vontade de Deus, todos feitos de um coração, com vontade de o vingar, como foram as portas do paço que eram já fechadas, antes que chegassem, com espantosas palavras começaram a dizer. E assim que chegaram às portas do paço, viram que estavam fechadas e começaram logo a refilar uns com os outros: onde matam o mestre? O que é do mestre? Quem fechou estas portas? Ali eram ouvidos brados de desvairadas maneiras, as pessoas estavam a gritar muito. Tais e havia que certificavam que o mestre era morto, pois as portas estavam fechadas, dizendo que as britassem, que quer dizer arrombassem, para entrar dentro, e veriam como era do mestre ou que coisa era aquela. Havia gente que estava tão aflita, tão enervada, que diziam que as portas estavam fechadas, porque o mestre estava morto, e estavam mesmo a ordenar que arrombassem aquelas portas. Havia outras pessoas que gritavam por lenha, queriam pegar fogo aos passos para matar a mulher de Dom Fernando.
deles brandavam por lenha e que viesse lume para pôr em fogo aos passos e queimar o traidor e a aleivosa. Queriam matar Dona Leonor Teles e o Conde Andeiro. Outros se afincavam pedindo escadas para subir acima, para verem que era do mestre. E aqui temos um pleonasmo. Subir acima. Subir para cima, descer para baixo. Temos redundância. Para demonstrar tal aflição do povo português. O povo português estava realmente aflito, que até já pediam escadas, que queriam trepar os muros para conseguir verem o mestre. E em tudo isto era o arruído tão grande que se não entendiam uns aos outros. A confusão era tão grande que ninguém se entendia. Nem determinavam coisa nenhuma, ou seja, não se entendiam, nem se organizavam, nem conseguiam chegar a um consenso. E não somente era isto à porta dos passos, mas ainda ao redor deles, por onde os homens e mulheres podiam estar. Ou seja, mesmo quem não estava perto das portas, estava ali nos arredores, porque a preocupação era tanta e a vontade de ajudar era tanta que ninguém se queria ir dali embora. Umas vinham com feixes de lenha, outras traziam cerqueja para acender o fogo, cuidando de queimar o muro dos passos, com ela dizendo muitos doestos contra a rainha. Estavam mesmo a querer ofender a rainha. De cima não faltava quem brandar que o mestre era vivo e o conde Dom João Fernandes morto. Havia quem afirmasse que o Dom João estava vivo e que o Conde Andeiro estava morto. Mas isto não queria nenhum querer dizendo, pois se vivo é, mostrai-no-lo e vê-lo-emos. Ou seja, se ele está vivo, nós queremos vê-lo. Então os do mestre, vendo tão grande alvoroço como este e que cada vez se acendia mais, disseram que fosse sua mercê de se mostrar àquelas gentes. De outra forma, poderiam quebrar as portas ou lhe pôr fogo e, entrando assim dentro pela força, não lhe poderiam depois tolher de fazer o que quisesse. Se ele estava vivo, o povo português queria ver. Caso contrário, iriam mesmo arrombar portas, iriam mesmo pegar fogo para que a rainha ardesse lá dentro. Ali se mostrou o mestre. O mestre finalmente apareceu. A uma grande janela que vinha sobre a rua onde estava Álvaro Paes ia mais força de gente e disse: Amigos, apacicai-vos, cá eu vivo e são som. Adeus graças. O mestre apareceu a uma janela para dizer que estava vivo. Género Papa a aparecer à janela. Tanta era a perturbação deste povo, e assim tinham já em crença que o mestre era morto, que tais havia que porfiavam que não era aquele. Porém, conhecendo-o todos claramente, houveram um grande prazer quando o viram e diziam uns contra os outros. Havia gente que já tinha a crença tão implantada na cabeça que o mestre estava morto, que não acreditava que quem estava ali à frente deles era o mestre, mas, efetivamente, era ele, e começaram a acreditar. E começaram a referir uns contra os outros. Oh, que mal fez, pois que matou o traidor do conde, que não matou logo a aleivosa com ele. Se matou o conde, por que é que não matou a aleivosa com ele também? Credes em Deus, ainda lhe há de vir algum mal para ela. Olhai e vede que maldade tão grande mandaram-nos chamar, onde ia já de seu caminho, para o matarem aqui pela traição. Oh, a aleivosa já nos matou um senhor e agora nos queria matar outro. Deixai-a cá, ainda há mal de acabar por estas coisas que faz. O povo português achava que tinha sido a rainha a matar o Dom Fernando e agora era o que mais faltava quererem matar o Dom João. E sem dúvida, se eles entraram dentro, não se escusara a rainha de morte, e fora maravilha quantos eram da sua parte e do conde poderem escapar. O mestre estava à janela e todos olhavam contra ele, dizendo: Ó Senhor, como vos quiseram matar pela traição. Bendito seja Deus que vos guardou esse traidor. Vindo-vos, dai ao demo esses passos e não sejais lá mais. E em dizendo isto, muitos choravam com prazer de o ver vivo. As pessoas estavam mesmo emocionadas por o verem vivo. Vendo ele, então, que nenhuma dúvida tinha em sua segurança, desceu a fundo e cavalgou com os seus, acompanhando todos os outros que era maravilha de ver, os quais, muito lentos ao redor dele, brandavam, dizendo: Que nos mandais fazer, Senhor? Que quereis que façamos? E ele respondia dificilmente, podendo ser ouvido, que lhe o agradecia muito, mas que por agora não havia deles mais mistério, não havia nada a fazer. As pessoas queriam servi-lo da melhor forma que podiam. As pessoas queriam demonstrar esta afeição que tinham por ele e perguntavam-lhe frequentemente o que é que podemos fazer para ajudar. E ele neste momento disse: não há nada que possam fazer, está tudo bem. Aqui temos um resumo daquilo que estivemos a ler, que eu vos fui explicando. Só vos quero chamar a atenção para o momento final. Momento final em que, quando o Dom João sai dos passos, acompanhado por aquela multidão, ele dirige-se para outro lugar. Ele tinha um encontro marcado com o conde Dom João Afonso e é nesse momento que lhe chega a notícia de que a multidão quer matar o bispo. E apesar de Dom João querer socorrer o bispo e não querer que ele seja morto, o conde afirma para ele não se preocupar, visto que ele iria morrer de uma maneira ou de outra e que outro bispo melhor iria servir Portugal.